Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Attai de Prata, docente do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula do nosso curso sobre meteorísticas, curso este que pode ser aplicado em disciplinas de graduação ou pós-graduação nas áreas de pesquisa operacional, inteligência artificial e matemática aplicada em geral. Na aula de hoje nós iremos versar sobre um outro tipo de algoritmo evolucionário chamado Particle Swarm Optimization, o PSO. Em português ele é conhecido como enxame de partículas, mas como essa denominação não é universal, eu preferi adotar o termo em inglês. Então PSO é uma nomenclatura bem conhecida, mesmo em português. E os interessados podem achar vários materiais bibliográficos, tanto em língua inglesa, tanto em língua portuguesa, usando essa nomenclatura PSO. Então, na aula de hoje, nós iremos apresentar alguns conceitos fundamentais, bem gerais, sobre essa técnica tão relevante e tão robusta, que tem sido amplamente estudada nos últimos menos de 20 anos. É uma técnica mais recente do que, por exemplo, um algoritmo genético, um busca-tabu, um simulation annealing. Em seguida, vamos ver alguns fundamentos teóricos do PSO, que ele tem uma conceituação extremamente simples, né? Então, ele trabalha de uma forma extremamente simples, o que é uma vantagem dessa classe de algoritmos. Em seguida, vamos ver o algoritmo em si, para o caso real, para o caso binário e para o caso permutacional. Enfim, considerações finais e alguma literatura que deu suporte à elaboração dessa videoaula. Então, os algoritmos evolucionários, eles partem do princípio, da premissa de simular princípios relacionados à teoria da evolução das espécies e, para tanto, utilizam processos de recombinação de soluções, objetivando uma busca inteligente no espaço de soluções viáveis. Então, nós vimos o algoritmo genético, que é o algoritmo evolucionário mais conhecido, o tradicional, e outros algoritmos evolucionários que partem desse princípio evolucionário. Alguns deles são bio-inspirados e outros não, surgiram nos anos seguintes. Então, na década de 90, diversos pesquisadores das áreas de computação e de zoologia, eles estavam estudando o comportamento psicológico e social de determinadas espécies. Espécies que atuam coletivamente. Peixes, pássaros e alguns insetos, eles têm uma inteligência coletiva, como nós vamos ver daqui a alguns slides. Então veja como o conhecimento é interessante. O pessoal da computação estudando psicologia social de animais, porque isso levaria a algoritmos mais eficientes. Então reitero uma vez mais a necessidade de nós rompermos com o pragmatismo, sobretudo na ciência. Nós temos que ter uma mente aberta, estudar de tudo um pouco e buscar fazer analogias para desenvolver métodos mais robustos e mais completos. Tais pesquisadores estavam fascinados com as interações sociais que bandos de aves e cardumes de peixe realizavam em suas atividades cotidianas. Nós iremos apresentar daqui a algumas aulas um algoritmo colônia de formigas, que ele é um algoritmo muito robusto e conhecido na área de meteorísticas, que ele vai se basear no comportamento das formigas em especial. Então, o PSO é diferente da colônia de formigas, tá certo? Tem alguns algoritmos que são baseados em insetos como abelhas, moscas, formigas. Embora sejam inteligências de enxame de partículas, o PSO ele tem algumas características diferentes desses algoritmos, tá certo? Como nós iremos ver daqui a uma ou duas aulas, o comportamento do Ant Colony Optimization. Então, tais grupos de animais, ao procurarem por comida ou ao fugirem de predadores, daqui a alguns slides vou apresentar um experimento bem simples que vocês podem fazer.
Eles possuem uma espécie de consciência coletiva. Eles compartilham em tempo real as suas experiências. Cada elemento do grupo aprende com o comportamento dos demais indivíduos daquele grupo. Tendo em vista esse comportamento, diversos pesquisadores buscaram simular essas interações sociais nos computadores. Então, em 1995, Kennedy e Eberhard propuseram uma nova meteorística, inicialmente proposta para problemas de programação não linear, sem restrições. E essa meteorística foi chamada de PSO, Particle Swarm Optimization. Cada partícula nesse algoritmo PSO é caracterizada por sua aptidão. Por aptidão, entendemos o valor da função objetiva. Então, uma partícula é uma solução. Essa solução, ao ser avaliada, tem uma aptidão, valor da função objetiva. Outra característica de cada partícula é a sua posição. Essa posição seria a localização que a partícula está no espaço de soluções. Se é um problema não linear, essa posição seria mais intuitiva. Se é um problema binário ou permutacional, existem operadores para trabalhar essas classes de problemas. E a velocidade, que vai regular a mudança das posições das partículas. Então, gera-se inicialmente uma população inicial de partículas, ou seja, soluções, cada qual numa posição possivelmente aleatória e dotada de uma velocidade também possivelmente aleatória. Inteligências que forem incorporadas nesses operadores tenderão a levar a melhores resultados, né? Cada partícula percorrerá o espaço de busca e terá sua velocidade atualizada de acordo com a velocidade das demais partículas. Então, dependendo da aptidão, as partículas vão se mover mais rapidamente ou mais lentamente, buscando diversificar e intensificar. Então, o PSO ele trabalha de uma forma extremamente simples o trade-off das meteorísticas, que é a diversificação, você buscar diferentes regiões do espaço de soluções possíveis, e a intensificação, que é, dado identificar uma região promissora, fazer uma busca mais acurada. Então, o PSO é muito robusto nesses dois mecanismos, né? As partículas que estiverem distantes das regiões promissoras terão sua velocidade aumentada. Aumentando sua velocidade, elas tenderão a sair daquela região que não é boa e buscar novas regiões. E soluções que estiverem próximas de regiões promissoras terão uma velocidade mais moderada, se moverá mais lentamente e poderá investigar com mais detalhes aquela região, pois são mecanismos extremamente simples e extremamente robustos os desses algoritmos, né? Quais são as principais vantagens de um PSO? Primeiramente, ele possui uma fácil implementação computacional. Talvez, assim, no âmbito dos algoritmos evolucionários, ao lado da evolução diferencial, seja o mais simples. Os operadores são extremamente simples, diferentemente, por exemplo, de alguns algoritmos genéticos, que em alguns casos podem ter operadores mais complicados. O PSO ele é extremamente simples de ser implementado em um computador. Às vezes o aluno, quando tem um contato inicial com esses algoritmos e pelos pseudocódigos, às vezes os pseudocódigos portam muita informação, ele acha que o algoritmo é complicado. Mas não, o algoritmo PSO é uma das meteorísticas mais simples que existem, né? Ele utiliza pouca memória e requer pouca capacidade de processamento. Diferentemente, não precisa trabalhar com estrutura de dados mais complexas. As operações basicamente vão basear algumas matrizes e vetores, atualização de números aleatórios. Então, não existem estrutura de dados complexa. E o processo de busca ele é racionalizado pelo contínuo aprendizado das partículas. Então, as soluções vão aprendendo umas com as outras e migrando de forma inteligente e coletiva para melhores regiões. Após promissores resultados do PSO em problemas não lineares, foram iniciados diversos estudos que avaliaram o desempenho da meteorística
em problemas de otimização discreta e combinatória. Então, existem diversos problemas binários e permutacionais, por exemplo, que possuem algoritmos PSOs extremamente competitivos, né? Então, na década de 90, como eu havia dito, os pesquisadores da computação e da zoologia passaram a estudar a psicologia social de certas espécies de animais. Então, esse Reynolds ele demonstrou que um bando de pássaros ele pode ser facilmente simulado no computador. Então, esses pesquisadores fizeram um estudo interessante, pegavam um pixel na tela do computador e nele colocavam como se fosse um prato de milho e geravam números aleatórios que representavam aves, e essas aves compartilhavam informação entre si. Então, ao longo de algumas iterações, os pesquisadores viam que todos os passos chegavam no pixel onde tinha o famigerado prato de milho. Eles ficaram impressionados com essa inteligência artificial que foi gerada de uma forma extremamente simples, computacionalmente falando. Então imagine uma situação onde você tem um peixe, um tubarão, um peixe maior e um cardume de peixes menores. Eles estão em bando, todos aqueles peixes não colidem entre si, eles se movimentam para escapar do predador e depois se reagrupam em um bloco no cardume e não colidem entre si, nenhum peixe em geral pegue pelo predador. Então é uma inteligência que chamou muito a atenção dos pesquisadores. Então, em cada interação, uma partícula pode ser caracterizada da seguinte forma: a posição da partícula I no tempo t, ela é dada pela posição da partícula I no tempo t-1, no instante anterior, mais a velocidade da partícula no instante anterior. Então, se há um estímulo, a partícula vai se movimentar mais rapidamente para escapar do predador, por exemplo. Por conseguinte, a atualização das partículas, da posição das partículas, ela é dependente da direção do seu movimento e da velocidade da posição precedente. Então, temos aqui a posição precedente da partícula, que seria PI, e a posição das partículas vizinhas, que seria PG. Então, a posição no instante futuro é função da posição da partícula no instante anterior, da velocidade da partícula no instante anterior e de informações de caráter individual e coletivo. Então, a mudança na posição das partículas em uma dada interação pode ser implementada de acordo com essa expressão que é facílima. A velocidade da partícula I no instante t é a velocidade da partícula I no instante t-1 mais um φ1, que seria a posição da partícula I menos a posição da partícula I no instante t-1, mais um φ2 vezes a posição de vizinhos menos as características da própria partícula. Então, nós temos aqui as duas parâmetros do PSO. Uma constante cognitiva, esse φ1, vai estar relacionado ao comportamento de cada partícula. Quando uma partícula compara a sua posição anterior com a melhor posição que ela havia obtido ao longo da sua trajetória. E o φ2 seria uma constante social, que ele está comparando a posição da partícula no instante anterior com a melhor de todas as posições, de todas as partículas ao longo de todas as suas trajetórias. E a atualização da população é feita da posição de cada partícula é feita por essa equação extremamente simples. A posição atual é a posição anterior mais a velocidade no instante anterior. Então, por meio dessas duas equações que em um computador são implementadas de uma forma extremamente simples, o algoritmo efetua uma busca extremamente interessante. Note que nós temos dois parâmetros aqui, esse φ1 e esse φ2. Geralmente eles são atribuídos números aleatórios entre 0 e 1 ou entre 0 e 2, depende, né? E não existe, praticamente nós não temos parâmetros aqui, né? Nós temos
parâmetros, tamanho da população, e não existe probabilidades, não existe... Então, outros parâmetros, você vê que o algoritmo básico ele é muito simples, né? Quais são as partes constituintes de um PSO padrão, né? Gerar a população inicial, pode ser feito de forma aleatória, ou então por uma heurística construtiva aleatorizada. Gerar velocidades iniciais, determinar o p-best, que seria a posição melhor da partícula, e o g-best, que é a posição melhor de todas as partículas. É como se fosse o p-best o melhor valor daquela partícula e o g-best o melhor de todas as partículas. Em seguida, calcular a aptidão de todas as soluções, calcular as velocidades, de acordo com algum critério, atualizar essas posições, né, essas velocidades e posições, e reiniciar a população. Então, eis aqui um pseudocódigo, né, que relata basicamente aquilo que eu havia dito no slide anterior. Então, esse é o algoritmo PSO padrão, que é extremamente simples de ser implementado. Enquanto outro parâmetro aqui seria o número máximo de gerações, ou então um limite superior de tempo de processamento que seja atribuído, né? Então, você gera a população inicial, calcula esses parâmetros velocidades e p-best e g-best e repete o número máximo de gerações, atualizar esses valores de p-best e g-best, calcula as velocidades, atualiza, avalia e se houver uma convergência da população, fazer o restart. Como nós já vimos na aula de algoritmos genéticos, o restart melhora substancialmente a performance de um algoritmo evolucionário. Então, aqui, em problemas de otimização binária, é necessário uma função que transforme um valor real de velocidade, definida no intervalo definido, para o intervalo 0, 1. Então, geralmente se utiliza a função sigmoide. Essa função sigmoide converte um valor real no valor 0 ou 1. Então, calcule-se o valor da função sigmoide para cada velocidade da iésima partícula na jésima dimensão. Se esse valor for menor do que o número gerado aleatoriamente, vai se assumir o valor da componente j do vetor como 1. Caso contrário, ele assume o valor 0. Então, é uma estatística muito simples de ser implementada e transforma valores reais em valores binários. Para problemas permutacionais, em geral, é utilizada a estratégia Smallest Position Value, SPV. Como ela funciona? As partículas, em suas dimensões, possuem valores reais. Desses valores aqui de posição, tem 5 dimensões esse vetor. Poderia ser uma permutação com 5 indivíduos. Então, primeiro tem uma posição 1,23, o segundo menos 2,49, o terceiro 0,98, o quarto menos 3,2 e o quinto 4. O menor de todos esses é menos 3,12, então ele vai ser a quinta posição. O segundo menor seria menos 2,49, ele vai ser a quarta posição. É assim sucessivamente até que a 4, que é a maior posição, vai ser o primeiro. É como se nós ordenássemos em ordem não crescente os valores de posição e, com base nesse ordenamento, definiríamos uma permutação. Isso em linguagem de programação, como por exemplo Python, como queira, é extremamente fácil de ser realizado, né? Então, em algoritmos evolucionários é usual ocorrer uma convergência prematura da população durante o processo de busca. Eu convido os interessados a fazer esse experimento, rodar um algoritmo evolucionário e ficar plotando as soluções, ou mesmo um vetor com as aptidões. Vocês vão ver que se o número de gerações for, na medida que ele vai aumentando, a população tende a convergir e todas as soluções ficarem iguais. Então, o que acontece? Se o valor de g-best, que é o melhor valor obtido durante a busca até o momento, não tiver nenhuma melhoria,
durante K iterações, deve-se reinicializar as velocidades, exceto da melhor partícula. É algo bem parecido com o elitismo. Mas veja como é interessante, nós não vamos alterar as posições, mas apenas as velocidades, né? O que é computacionalmente muito mais simples do que atualizar a população para problemas mais complexos. Então, a população nós temos... usar uma heurística construtiva e que ela pode até ter algum custo computacional para o algoritmo, mas as velocidades em geral vão ser números aleatórios, né? Porque não importa as posições das partículas, e sim essas velocidades vão fazer com que as partículas facilmente saiam daquelas posições. Então, isso é muito interessante. Isso faz com que o algoritmo PSO seja muito rápido. E, em geral, o PSO tende a ser mais rápido do que um algoritmo genético por causa disso, porque ele é muito simples no seu modo de operar, né? Então, enquanto o algoritmo genético precisa de operadores híbridos para melhorar a sua performance, o PSO acaba, com esses mecanismos extremamente simples, sendo extremamente robusto. Então, na aula de hoje, nós vimos essa meta-heurística PSO, que é uma técnica promissora para a resolução de problemas de otimização complexos, sejam eles não lineares, discretos, ou discretos binários ou permutacionais. Então, ele baseia-se nos conceitos de inteligência de enxame, esse Swarm Intelligence. É um termo técnico. Podemos ver que alguns dos animais que inspiraram esses algoritmos não necessariamente são enxames, como por exemplo os peixes, né, os cardumes de peixe, mas é um termo padrão. Então, eles trabalham com a população de soluções e de uma forma extremamente simples e robusta. Ele trabalha os paralelismos explícito e implícito. Paralelismo explícito é você ter várias soluções em regiões distintas do espaço de busca, trabalhando essa diversificação, e esse implícito seria essa migração para regiões mais promissoras. Ele apresenta fácil implementação computacional, com algumas linhas de código e sem grande dificuldade em termos de implementação. Você desenha uma metodística PSO e os parâmetros são... existe uma baixa dependência, diferentemente do algoritmo genético, onde aquelas probabilidades, o operador lá de seleção, de atualização, eles desempenham um impacto muito forte. Aqui o algoritmo ele é mais livre, né? E por trabalhar com a população de soluções, ele é uma abordagem extremamente interessante para problemas de otimização multiobjetivo. Então temos aqui algumas indicações bibliográficas. E é isso, agradeço a atenção de todas e de todos e até a próxima oportunidade.